É muito importante nós entendermos quem somos nós para nós começarmos a... Isso começa de uma raiz. Então, às vezes, o irmão hoje está vivendo um problema na sua vida que parece sem solução, porque ele não encontrou ainda a raiz do problema. A nossa visão é a visão do Chief Rabbi Lord Sachs, com quem, a partir do ano de 88, eu tive esse privilégio de ter um intellectual intercourse com ele, né? E ele ficou muito impressionado, né? Como, na minha tese de doutorado, eu trouxe a Torá como um manual de melhores práticas, como management blueprint, tá? Porque para o verdadeiro rabino, a Torá não é um manual religioso, ele é um manual de melhor prática, porque Hashem quer a nossa melhor versão, independente da nossa religião. Isso é uma coisa muito importante. Você pode não ter religião nenhuma, mas se você é uma pessoa que faz caridade de forma sistemática, ajuda em orfanato, ajuda em casa de repouso, sem recurso, né? Ajuda em hospital, a tzedakah é a forma de se salvar, né? Não tem jeito. Então, o que ele diz? I believe that Judaism made an extraordinary wise decision. Então, eu acredito que no judaísmo, né? Aí no nosso caso não é judaísmo, né? Nós não somos judeus, mas no caso do estudo da Torá Morachá Kabbalah, que somos nós, maçons cabalistas, né? Então, eu acredito que os maçons cabalistas, né, fizeram uma decisão extraordinariamente sábia. Tá? Então, os maçons cabalistas fizeram uma decisão extraordinariamente sábia. When it made teachers, quando eles fizeram seus professores, seus heróis. E lifelong education, e educação continuada, sua paixão. Tá? Então, é muito interessante isso, porque quando a gente pega, mesmo o Oriente maçônico não cabalista, ou assim chamado regular, eles têm lá, né? Educação continuada. Tá? Só que é uma educação continuada para obter graus. E não uma educação continuada para obter uma melhor versão sua. Porque você pode ficar como aprendiz, e nós somos aprendizes o resto da vida, e estarmos sempre em melhores versões próprias. Você entendeu? E é uma coisa interessante, né? Porque pelo valor do avental, a gente já vê a soberba do irmão. É um negócio impressionante isso, né? Então, Baruch Hashem, por a gente saber disso. Então, quem somos nós? Nós somos maçons cabalistas. Tá? E o que é o maçom cabalista? O maçom cabalista é aquele que se apresenta, com suas obras. Tá? As nossas obras, as nossas ações, tá? A outra perna é a Torá. Então, Torá e obra. Então, eu faço obras para agradar a Hashem. Então, eu vou estar de acordo com o Zohar, quando é dito, esse que se santifica embaixo, o santificam em cima. Tá? Então, como é que eu me santifico em minha melhor versão aqui em cima? Por obras aqui embaixo. Tá? E o Zohar também nos diz, segundo o Rabi Haya, né? Isto é o que estudamos, né? Segundo o Lord Sachs. Isso é o que estudamos. Do ato de baixo se desperta o ato de cima. Tá? Então, é do ato de baixo que se desperta o ato de cima. E o de cima, o grande arquiteto do universo, em inglês Mo, né? Master of the Universe, ele nos devolve ação de santificação. Então, esse é o maçom cabalista. Aqui está a figura do maçom cabalista. Nós acreditamos na educação continuada,
E nós acreditamos que os nossos heróis são os nossos mestres. Por isso que eu sempre falo para vocês, nós estudamos Ish Ben Hai, nós estudamos Zera Shinshon, nós estudamos o Shimon Bar Yochai, nós estudamos o Salanter, nós estudamos Rabi Yeshua, né? Nós estudamos Baal Shem Tov, nós estudamos Baal Hassulam, nós estudamos o poderoso Rabash, nós estudamos com o Dr. Michael Lightman, nós estudamos com o Rabi Alon Navar, nós estudamos com o Rabi Reuven, nós estudamos com mestres, tá? Porque os nossos heróis são os nossos mestres. Tá? Okay? Essa é a primeira ligação que eu quero que vocês entendam. O que nós estudamos? Nós estudamos a revelação divina dada ao homem. Tá? Que revelação divina é essa? É a Torá. Tá? Então, a Torá ela foi dada de forma verbal, parte a Noah, parte a Avram Avinu, a Yitzhak e a Yaakov. Tá? Mas depois ela foi dada de forma sistemática a Moshe Rabbeinu. Nenhum homem nascido de mulher foi mais elevado que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ficou 120 dias adentrado no Olam Rabá. Né? Então, ele mudou, né? Ele se transfigurava e etc. Tá? Só que esses 120 dias, e depois 38 anos, deu uma revelação a Moshe que ele não pôde falar tudo para o povo. Até mesmo porque aquele povo não iria entender. Tá? Então, ele transferiu isso para os sábios. Né? Ele transferiu isso para Yehoshua. Então, ao longo desses 3.500 anos, né, essas revelações elas estão vindo pouco a pouco para a humanidade. Ao ponto que nós sabemos que por volta de 2040, deixa eu ver se eu acho aqui a lousa, nós sabemos, essa é a lousa, né, onde é tirado algumas situações de futuro, né, que já está escrito na Guemará, que a Guemará é a revelação de Shir Hashirim, né, Canto dos Cantos. O mundo busca a Torá em 2040, é o que está aqui, né? Tá? Okay? É o que está aqui. E é comandado pelo Corona. Então, por isso que quando eu falo para vocês, vacinar é besteira. Por quê? Você tem que cuidar do seu sistema imunológico. Você tem que reforçar o seu sistema imunológico. De forma tal, tá, que Hashem possa visitar o seu sistema imunológico. Você tem que ser kasher, que é kosher, né, que é a paraxá dessa semana Shemini. Tá? Então vamos estudar isso. Por quê? Que agora tem essa vacina aí. Aí essa vacina vai levantar pontualmente, né, vai dar um swing pontualmente na sua capacidade de resistência a esse vírus aqui. Mas aí já está programado por OMI, pelo governo de OMI, a versão 2. Tá? Aí quando a versão 2 vem, mata mais um montão, que não tem essa resistência. Por quê? Porque o governo de OMI ficará 9 anos comandando o espetáculo na Terra. Tá? Porque está escrito, 9 anos. Tá? Então, durante 9 anos, a tentativa de OMI será fazer o vanishment, né, de 2/3 da população do mundo. Porque, às vezes eu recebo instruções, eu não passo para vocês, porque algumas pessoas vão dizer, pô, isso é macumba, não sei o quê. Tá? Mas os nossos mecubalim, eles sabem tudo. Tá? Eles sabem tudo. Por isso que eles vivem 114 anos e a gente vive 74. Porque eles sabem tudo. Tá? Eu já tive instrução com um rabino de 113 anos, parecia que tinha 60. Tá? De onde vem essa energia? Vem da Torá. Tá? Então, o que acontece? Vamos entender.
O índice de natalidade na Europa estava abaixo de 2,3. Vamos entender. Se o índice de natalidade é 2, ou fertilidade, natalidade, né? É 2,3 ou mais, a população aumenta. Se o índice é 2,3 ou menos, a população diminui, ou fica igual ou diminui, tá? Aí você tem a taxa de mortalidade, tá? O corona veio acelerar a taxa de mortalidade. Baruch Hashem por isso, tá? Só que o corona está tendo um impacto radical na Europa, por exemplo, na taxa de fertilidade, que as pessoas estão deixando de ter relação sexual. Então, por exemplo, a Itália caiu para 0,43. A Itália era 1,70, caiu para 0,43. Quer dizer, começou o coronavírus e o casal não quer nem mais se tocar. Tá? Então, o coronavírus ele não tem só esse efeito de matar pelo pulmão, né? Ele mata também. Sai de perto de mim, homem maldito. Você pode estar aí, né? Então, isso é muito importante a gente entender, né? Isso é uma estratégia de Irome. Essa estratégia começa lá em Nimrod, há 4.000 anos atrás com Avram Avinu, tá? Tá nos nossos vídeos, nós temos vídeos para isso, Mashiach is coming, are you ready? Então é muito importante nós entendermos, né, que não adianta o irmão sair feito um louco para se vacinar, porque virá o coronavírus 2 a revanche, tá? Isso vai ser igual seriado de 24 horas, né? Igual seriado. O Jack Bauer vai estar quase morrendo no final de todo episódio. Depois ele volta. Depois ele volta e pau! Não é verdade? Então é o Jack Bauer aí, nós não podemos tirar isso de vista. Tá? Por que nós estudamos? Nós estudamos porque nós queremos sim sermos abençoados. O que nós queremos? Qual é a nossa meta, irmão? Qual é a nossa meta? A nossa meta está em Deuteronômio 28, onde Moshe Rabbeinu nos diz: se fielmente obedeceres à palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que nesse dia te ordena, Havaia, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, qual é o nosso objetivo? É sermos exaltados acima do que nós chamamos de nossos inimigos. Nós temos inimigos? Sim, nós temos. Porque o universo foi feito com Mashiach e Mashmor. O universo ele foi feito com duas câmeras muito claras, Mashiach e Mashmor. Então, se eu sei por que estudo, eu estou desse lado, não estou do outro. Isso é extraordinário. Na hora que a pedra vai cair na tua cabeça, Hashem desvia, cai na cabeça do Mashmor que está do teu lado. Vocês podem ter certeza disso. Quando nós estudamos? Nós estudamos conforme nos é dito para estudar. Tá? Então, o que os nossos sábios nos dizem? Que o homem não pode ficar mais do que 3 dias sem beber água. O homem não pode ficar mais do que 3 dias sem estudar a sua sagrada Torá. Quando por exemplo, eu deixo de caminhar, quando eu vou caminhar depois, dói as pernas. Mas se eu caminho todo dia, né, então, às vezes eu estou cansado, então eu digo, não, eu vou caminhar pouco, mas eu vou fazer alguma caminhada. Tá? Então, isso também ocorre com o nosso espírito. Quando a gente deixa de alimentar quanticamente, a alimentação é quântica, quando a gente deixa de alimentar quanticamente a nossa neshoma, né, aí é importante o irmão entender. Todas essas lousas vocês têm, né? Porque o Eluf manda, né? Tá? Nós temos aqui 3 níveis. Né? Nós somos isso que está aqui. Tá? Nós somos a imagem refletida e distorcida em corpo da essência divina. Tá? Da essência divina. Tá? E o que é a essência divina? Eu não sei. Ninguém sabe. Entendeu?
Dizem que 4 rabinos adentraram a essência divina. Um morreu, 2 enlouqueceram, tá? E um se tornou o Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar. Tá? Então, e de forma tal que depois, quando ele ensinava o Zohar, quando ele ia ensinar Mekubalim, né? Os Mekubalim desciam para acompanhar, que a gente chama de Anashim. Então, a essência divina está aqui em nós, tá? Só que passa por processos de transformação quânticos incríveis, tá? E nós temos a forma do incrível, né? Essa é a fórmula do incrível, tá? Essa é a fórmula. O incrível tem fórmula, tá? O incrível tem fórmula. Está aqui a fórmula do incrível. Tá? Você precisa entender da fórmula? Não. O mestre Hendrix entende, que ele é professor de matemática, conhece operadores operadores lineares, né? Ações, conhece equações, né? Equações lineares. Então, o mestre Hendrix, ele conhece. Mas o irmão não precisa conhecer, tá? O irmão só precisa saber que existe. Tá? Então, essa essência, né? O sagrado está em mim aqui. Eu só tenho uma forma de conseguir receber essa luz de forma constante. Tá? Eu preciso receber essa luz. Eu não tenho como não receber essa luz. Eu preciso receber essa luz. Porque sem essa luz, eu não vou conseguir viver. Tá? Nós somos isso que está aqui. Então, é muito importante entendermos esse momento cabalístico do irmão. Tá? Então, nós estamos vendo aqui que nós temos um mundo, né, abaixo do Criador, do Creator, né, da essência, do Ensof, né, nós temos um mundo chamado Hayah. Tá? Esse mundo chamado Hayah é quando a consciência divina, que nós não sabemos o que é, ela se manifesta. Ela se manifesta. Nós vamos chamar isso de mundo de Atzilut, né? Atzmut é consciência, né? Aqui é Atzmut, aqui é Atzilut, tá? Então, aqui a consciência divina se manifesta. Então, para nós, ela se manifestou dessa forma. Esse é um mundo muito interessante, né? Porque nós temos acesso ao mundo de Atzilut. Nós temos, se a gente realmente estudar como nós estudamos aqui, né? Nós temos acesso a esse mundo. Então, às vezes, o irmão chega para mim e conta uma história. Eu digo, você está mentindo. A sua história é esta. Não é isso? O Uroshi passou um ano aqui mentindo para mim e eu dizendo, você está mentindo. A sua história não é esta, é esta. Por quê? Porque se o irmão estuda sistematicamente, como nós fazemos, relagueira, ruminando, bala, engolindo, o irmão, ele só sobe, ele não desce. É isso também que é difícil do irmão entender. O irmão quer ter 3 instruções aqui e sair profetizando. Aí vira um besterol, né? Ah, eu estou profetizando, eu sou profeta. Não existe isso. Não existe isso. Não existe profeta. Existe quem adentra a Atzilut, quem tem acesso a Atzilut, e quem não tem. Pô, sabe? Por exemplo, o contador de uma empresa tem acesso aos números da empresa. O operário não. Não é verdade? Então, o contador tem acesso ao Atzilut da empresa. O operário não. E ambos na mesma empresa. E ambos na mesma empresa. Vocês entenderam? Então, isso é importante para o irmão entender. Então, se o irmão estuda como nós estudamos, de forma sistemática, nessa linha, Horma, buscando a sabedoria, Binah, buscando o entendimento, andando nas Sefirot da Etzraim, né? Tá? E tendo uma vida conforme as mitzvot em Malhut, ele só vai subir. Se você coloca água em um balão,
o balão pum, cai. Se você bota gás hélio, o balão sobe. Tá? O que é isso? Se você coloca coisa densa na sua vida, você vai para baixo. Se você coloca coisa sutil na sua vida, você vai para cima. Tá? E é por isso que nós ruminamos terças e quintas e engolimos Shabbatot. Que assim como o homem não pode ficar 3 dias sem beber água, nós não podemos ficar mais do que 3 dias sem estudar o manual de nossa melhor versão. Tá? Esse é o mundo de Hayá. Né? É um mundo que eu sei que todo irmão gostaria de entrar. Por que o irmão não entra? Porque a governança coloca uma barreira, que é a muralha de Jericó. Por que tem a muralha de Jericó na vida do irmão? Porque ele quer adentrar aqui para si. Ele não quer, em hipótese nenhuma, the land Torah for the sake of Shamayim. Nós estudamos isso na terça-feira. For the sake of Shamayim. Isso é importante. Isso é Lord Sachs. For the sake of Shamayim. Por quê? Ele quer, para ele, eu preciso saber isso daí, para levar uma vantagem. Né? Aí quando o irmão ele chega com o intuito da vantagem, Hashem tira a vantagem até que ele nunca teve, que é o que Rabi Yeshua ele fala. Olha aí, você vai perder até o que não tem. Tá? Não é isso que ele fala? É isso que ele fala. Isso é muito importante. Esse é um mundo que está acima da nossa Neshoma. Nós, eu, tu, ele, nós, vós, ele, somos Neshama, ou Neshoma, mente, Ruach, emocional, e Nefesh, body. Tá? Então, vamos começar agora de baixo para cima. Tá? Nós somos corpo. Tá? Então, quando tem aquele espetáculo, né, de Bereshit, né, que Hashem faz com que todos os animais e toda a criação passe por Adam Harishon, né? E ele vai dizendo maçã, ele vai dizendo mamão, ele vai dizendo elefante, elefoa, leão, leoa, girafa, girafa, né? Ele vai falando lá. Né? Tá? Então, esse espetáculo maravilhoso que está em Bereshit é que Adam, ele era um nível tão elevado, mas tão elevado aqui em cima, ele está no borderline lá de cima, no Sitra lá de cima, que ele conhecia o template de energia de cada elemento criado. O template de energia, que são as letras, né? Ele conhecia. Tá? Então, ele pôde chamar aquilo pelo seu próprio nome, pelo nome da energia. Quando chegou, no caso, terminou todo mundo, terminou toda a criação, Hashem pergunta, como eu devo ser chamado? Prestem atenção. Hashem pede ao homem que dê nome a ele. O que Adam diz? Adon Olamim. Senhor dos universos. Tá? Não é Senhor do mundo. Senhor dos universos. Aí Hashem fica tão emocionado com aquilo e diz, e você quer ser chamado como? Aí vem o primeiro erro que o homem comete. Adam, porque vim da Adamá. Aí, amigo, fudeu tudo. Você entendeu? Que ele poderia ter dito o quê? Ben Adon Olamim, Ben, o filho do Senhor dos mundos. Não podia. Adam poderia ter quebrado esse galho pra gente. Como quer ser chamado? Ben Adon Olamim. Tá? Tá? Mas ele não falou isso. Ele falou, eu quero ser chamado de Adam, porque vim da Adamá. Então, o homem, ele se posiciona como vindo da Adamá, da terra, que é Avot, Bed Midot, que é Avot. Então, da onde vem o homem? Doutor Marcos, da onde vem o homem? Da onde vem o homem? O homem vem de Bed Midot, que é Avot. O homem, ele vem da terra, ele busca o Bed Midot, que é Avot. Então, a primeira grande coluna do nosso Oriente, né, e isso é uma luta incessante minha com cada irmão, é que a nossa coluna principal é combater Bed Midot, que é Avot. Tá? Então, qual é a sua religião? Pouco importa. Pouco importa. Religião nada mais é
do que expressão cultural, tá? Mas você combate seus bad midot que avot. E qual é meu bad midot? Pô, você não pode ver a estagiária do terceiro andar que você fica louco, pô. Então, nós estudamos terças e quintas e estudamos como nós estudamos, por quê? Porque nós sabemos disso. Primeiro, nós temos que lidar com essa questão do bet midot que avot, que é resumida com duas palavras: nefesh berramit e nefesh elokit. Elokit para me elevar, berramit para me enterrar. Quer dizer, não enterrar, para não me elevar, que é exatamente isso daqui, né? É exatamente. Foi caindo tudo. De vez em quando cai tudo. Que é exatamente isso daqui, né? E isso é exatamente o que está no gráfico anterior. Ou eu sou Elokit, ou eu sou Berramit. Ou eu faço pensando em Bet Midot, que avô, eu faço para mim, é meu desejo. Putz, né? É muito comum, né? Você vai lá na feijoada de Shabbat. Não tem a feijoada de Shabbat? Tinha um pastor, seu amigo, que vendia feijoada no Shabbat, né? Ele transformava a igreja em uma, né, feijoada de Shabbat ao quilo, né? Tá? Ok? Então, aí você come um prato. Aí aquilo tá tão bom para você, o paladar, né? O paladar tá aqui, né? O paladar tá aqui. Aqui é o paladar. O paladar tá aqui. O paladar tá aqui. O paladar tá tão bom que você chega a falar para você: essa vai pela gula. Quem já não falou isso? Você já falou isso? Essa agora vai pela gula. Você já falou isso? Né? Com doce, né? Principalmente. Com doce. Bolo, pudim. Né? Aí você... pudim de leite condensado, se ele chegar inteiro, ele desaparece, né? Ainda tem que descer uma caipirinha. Uma caipira. É o bad midot que avot. Então, isso é importante para o irmão entender que nós começamos, o nosso desafio começa aqui de baixo, com uma palavra extraordinária: choice, oredá, gestão. Então, como é que nós conseguimos nos elevar para uma melhor versão nossa? Muito bem, então, irmãos, a primeira palavra que nós temos na nossa vida se chama choice, escolha, tá? Deuteronômio 28. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor. O que é se obedeceres? Pode ter escolha de obedecer ou não. Escolha, choice. Tá? Então, a Torá é um manual de escolha. Manual de melhor prática, manual de escolha. Mas eu não abro mão de ser macumbista profissional. Ok. Tá? Mas se você chega e diz: agora eu sei que Hashem Errad é maior que todas as deidades, você pode matar quanto bicho você quiser lá. Porque, como diz o apóstolo Paulo, não tem valor nenhum. Tá? O pessoal lá todo preocupado: e se eu comer carne consagrada? Amigo, se você comeu carne consagrada e não sabia, não vai acontecer nada. Se você sabe que é consagrada, você chega e diz: agora eu sei que Hashem Errad é maior que todas as deidades, dá essa carne aqui. Você entendeu? Porque não tem, né? Eu sempre falo para o irmão: começou a macumba, né? Você está lá no seu trabalho, começou a ter aquele ambiente en od mivador, pode fazer o que quiser, que não vai pegar no cabalista. Tá? O cabalista, ele sabe o choice. Agora, a escolha é que é difícil. Por que a escolha é que é difícil? O que é que nós estudamos na quinta-feira? Qual é o corbão olá que nós oferecemos a Hashem? Qual é? O nosso tempo. Então, o tempo que eu poderia estar com a moreninha cor de jambo do terceiro andar, o tempo que eu poderia estar com os meus amigos
bebendo e me divertindo, comendo lá batata frita e linguicinha frita Na feijoada. na feijoada, no pagode de Shabat. Esse tempo eu agora vou oferecer como um corbão lá para me elevar. Então, aqui o choice, né, duality and choice, né? O choice aqui, tá dando para ler? Tá? Tá? Tá, eu aumentei mais. Tá? O choice aqui é entre subir ou descer. Agora, quem é o único fator decisivo nesse choice, nessa escolha? Quem é? Eu. É você, mas ninguém. Tá? Só você, o maçom, cabalista, com os seus tzitzit, é capaz de tomar a escolha correta. Tá? Porque se você vai na igreja, a igreja vai te dar uma escolha da igreja. Se você vai no Pai de Santo, ele vai te dar a escolha do Pai de Santo. Se você é introspectado na Torá de Hashem, você vai tomar a decisão a Hashem. Você vai subir. Aí isso é nefesh, é body, o que nós chamamos de instintos. Tá? Então nós temos instintos. Né? Então, o meu primeiro instinto, quando eu passo em uma churrascaria e eu sinto aquele cheiro de churrasco, né? Que é muito comum, né? Eles normalmente colocam na porta, né? Aquele fogo de chão, né? Com aquela costela para ficar ali na calçada, né? Aquele cheiro, né? O primeiro instinto que eu tenho é me sentir vontade de entrar e comer. Eu sinto esse instinto. Eu gosto de uma carne, de ser. Uma vez que a gente entra lá, você não consegue comer só uma porçãozinha. Amigo, e quando tinha no templo, lógico, na hora que você estava fazendo o sacrifício, será que nós ainda temos aquele instinto, aquela coisa agradável de sentir o cheiro e querer... Opa, cheiro de churrasco. Né? Sim, era churrasco a noite inteira. Só que era assim, né? Aquele fogo, inicialmente, ele não era... O sacrifício inicial, ele não era com as partes boas, era rim, fígado e gordura roléu, né? Que não serve. Que é a gordura que está presa no fígado, que está presa no rim, que está presa nas partes interiores. Essa gordura não serve, tá? E dá mau cheiro. Tá? Então, o primeiro impacto é de nojo. Colocar rim e fígado na grelha é um cheiro horrível. Cheiro horrível, né? Agora, na hora que você coloca picanha, aí é outra coisa. A gordura, né? Que é a gordura boa, né? O cheiro do fígado não sai da mão. É isso. É o horror, né? Então, essa era a primeira parte. Então, era o primeiro impacto. Aí depois, então, isso aqui é o nosso corpo. O nosso corpo é instinto. Tá? Então, eu reajo por instinto. Então, qual é o primeiro grande desafio nosso? Né? Controlar instinto. Então, eu, por exemplo, sou muito agressivo. E não era para não ser, né? Aos 7 anos, comecei a lutar judô. Né? Aos 15, entrei também para o karatê. Fui até 21 anos, até me formar em engenharia. Era da equipe universitária da PUC de karatê. Para quem não sabe, eu sou bicampeão universitário de karatê. Tá? Então, eu fui ao 4º grau e eu era mal. Eu sentia um prazer monstruoso em dar um sasai, tesouro e komiashi e entrar com a mão nos corners do cara. Suspenso. Eu fui mais suspenso do que vitorioso. Porque não pode bater, né? Acidente. Você já sai assim, acidente. Né? Você já bate e levanta a mão para dizer que não era para bater. Né? Mas não, você vai para bater. Porque o meu instinto é esse. O meu instinto é combater mashmor. Aonde quer que exista uma transgressão, eu tô lá para combater. Nosso primeiro aspecto no nosso Oriente é esse controle dos nossos instintos. Tá? É muito difícil. Por isso que nós temos que escrever
o que nós fazemos de errado durante o dia, durante a semana. É importante escrever, tá? Eu fiz isso errado, para a gente combater os nossos bad midot, que é avô. Depois nós temos o conceito de rua, que é emoção, tá? Então, normalmente, o profeta picareta, né, ele fala coisas que ele vê na emoção dele. Então, você liga lá a Canção Nova, né, naquele programa de meio-dia lá, não sei, que eu esqueci o nome do programa, tá, Buscando a Vida, alguma coisa assim. Tá? Aí eles estão lá cantando, né, ficam lá cantando, né, aquele negócio. Aí uma pessoa fica assim no fundo, eu estou vendo uma moça grávida, com medo do nascimento, mas Jesus está te visitando agora e o filho vai nascer perfeito. É óbvio, né? No meio de 1000 pessoas, né? Mas não é assim que eles ficam? Tá? Isso ela está falando por esse canal daqui, chamado canal emocional, né? Urua, né? Que Urua erradamente é chamado de espírito, né? O espírito não é Rua, né? O espírito é Neshoma, tá? Mas ficou chamado de Rua, né? Ficou assim definido, como sendo vento, né? O sopro, ou brisa, tá? Então, é muito comum, né? Você tem assim uma amiga ou um amigo, aí você começa a falar e acha que está profetizando para ele. Você não está profetizando para ele. Você está navegando dentro do seu próprio emocional. Você está extravasando o seu próprio emocional. Tá? Isso é errado? Isso é errado se você estiver falando, influenciando ele, né? Você pode não influenciá-lo, porque você pode colocar no condicional. E se isso assim, assim, assim tivesse ocorrendo? E se isso, você entendeu? Se você tiver com o seu emocional abrindo alternativas para ele, tudo bem. Tá? Agora, Neshoma já não. Tá? Neshoma está fora de nós. Tá? Neshoma é a nuvem. Tá? É a nuvem. Neshoma é o acesso que nós temos à assim chamada clarividência da alma, tá? A Hayá. Tá? Nós não temos acesso a Neshoma direto, muito embora a Neshoma seja minha. Tá? Então, nesse momento, tem uma entidade quântica acima de mim que está governando o que eu estou falando. Eu não estou falando pelo meu instinto, nem pelo meu emocional. Eu estou sendo guiado por uma entidade quântica que está acima de nós. Então, é aquele exemplo que eu dei, que eu sei que não é muito legal, né? Mas eu dei esse exemplo, né? Tem a bonequinha de pano, né? A bonequinha de pano é Nefesh e Rua, tá? É o que eu consigo ver. Neshoma está por dentro, é ela que me manipula, tá? Então, se eu tenho um desejo muito forte aqui em Nefesh, de feijoada, no Shabat, esse desejo vai até Neshoma. Eu vou contaminar o sagrado. Vamos para o Zohar? Vamos para o Zohar. Vamos lá. E se ele se impurifica embaixo, olha lá. O que é se impurificar embaixo? É esse desejo pelo Bed Midot que é avot, concorda? Se ele se impurifica embaixo, desperta o espírito impuro em cima. Eu estou lendo Shimon Bar Yochai, tá? Se ele se impurifica embaixo, desperta o espírito impuro em cima. E vem e paira sobre ele, e o impurifica. Então, é assim, ó. Puta, eu senti vontade da feijoada, da mulata e do pagode. Senti essa vontade. Ah, meu Deus do céu, eu vou ficar louco, sabe? Aí você passa por um lugar, você... O cara, não é? Aí você entra naquele restaurante, quando você entra no restaurante que você sempre vai, o cara já traz a linguicinha com a cachaça, o que você faz?
tá? Para aliviar, né? Por exemplo, quando você acaba o vôlei, Primeiro golinho lá, era pro santo, né? e você pega a sua tulipa de chope, como é que você bebe a primeira? Já de uma vez. Uau! Não é verdade? Agora eu estou aliviado. Então, sabe o que você está fazendo? Você passa toda essa sensação do corpo para o neshoma. Você impurifica o neshoma. Vamos lá ver. E se ele se impurifica embaixo, que é aí o gole todo de uma vez, desperta o espírito impuro em cima. Aí neshoma disputa, isso é bom demais. Eu quero descer aí para tomar mais. Não é verdade? E vem e paira sobre ele e o impurifica, pois a coisa depende do ato. Ok? Então, um ato meu é capaz de impurificar o sagrado. Aí, irmão, eu sei que é difícil, né? O irmão não gosta. Está aqui embaixo. O irmão não gosta quando eu boto esse nosso gráfico. O irmão não gosta, tá? É um gráfico simples que dá muito trabalho, né? Dá muito O irmão trabalho. impurifica o sagrado, é o que está aqui. O irmão impurifica o sagrado. Boston de Higgs. O irmão impurifica o sagrado. Então, quantas vezes o irmão essa semana impurificou o sagrado? Nossa. E isso sem sair de casa. Hã? Isso sem sair de casa. E isso em lockdown, né? Imagina sem lockdown. Né? Então, começa em atos simples, né? Você vai atravessar a rua, aí você dá uma trombadinha no outro. Porra, cara, olha por onde anda. Né? Você não quer nem saber se o camarada está estressado, não está estressado, né? Então, isso é muito importante de nós entendermos, tá? Então, vamos continuar, né? Então, quando estudamos, nós já vimos aí que a gente estuda, como é dito, para estudar, né? 2 vezes por semana e no Shabat. O Shabat é um portal, tá? O Shabat, ele não é um dia da semana normal. O Shabat, ele é um portal. Ele é um portal, ele é um sha'ar, né? Uma porteira, ele é um portal. Tá? Então, eu preciso do Shabat, de fazer pelo menos esse estudo pela parte da manhã, para despertar esse estado de Mashiach, que é o meu estado de elevação. Tá? Então, eu sinto uma elevação em mim, porque eu recebi instruções que me elevam. Tá? Da onde a gente tira a instrução? Tiramos as instruções dos livros que estão sobre a mesa, né? Zorra, Torá, Zera Shinshon e etc. Tá? Da Torá, né? Que é o centro de tudo. Tá? Então, isso é como nós fazemos, né? Lembre-se, nós somos maçons cabalistas.